Bom dia, gente. Meu nome é Vivian Bonfim Cruz. Eu tô fazendo aqui uma atividade de Lema 1, que essa atividade é para mostrar a propriedade de reflexão da hipérbole. E o que fala essa propriedade? Bom, se a gente tem aqui uma hipérbole e um ponto qualquer na hipérbole, um ponto que pertence a essa hipérbole, e se a gente imaginar um feixe de luz que vem aqui na direção do ponto e do foco, né? A propriedade fala que essa luz vai refletir em P na direção do foco contrário. Nesse caso aqui, eu representei o feixe de luz por essa linha, essa reta aqui verde, né? Então, essa reta verde aqui é o meu feixe de luz que vem de fora, bate no meu ponto P e na direção do foco 2, e ela vai refletir aqui na direção do foco contrário, que é o foco F1 aqui. E essa reflexão, ela acontece aqui, dá para perceber que ela acontece aqui nessa reta vermelha, né? Que passa pelos pontos P e pelo foco 1. A gente utiliza para mostrar essa propriedade uma lei da física que fala que existe uma propriedade de reflexão aqui com a reta tangente, que a luz aqui, ela vai formar ângulos iguais com a reta tangente, tá vendo? Então, essa reta tangente aqui, eu desenhei ela aqui no meu esquema de azul. E o que a gente... Eu vou iniciar aqui a construção novamente, né? Para mostrar essa propriedade. Então, o que foi que eu fiz? Vou apagar aqui meus pontos. Pronto. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, eu vim aqui, né, em ferramentas, eu vim aqui em cônicas, na seção cônicas, apertei em hipérbole, e quando você aperta aqui, ela pede para selecionar 2 focos e um ponto qualquer na hipérbole, ok? Eu não vou fazer isso agora porque eu já selecionei a minha hipérbole aqui. Eu selecionei um foco aqui e desenhei um ponto C qualquer, e com esses 3 pontos eu consegui desenhar a minha hipérbole, ok? Com essa função aqui do GeoGebra. Depois disso, eu preciso para minha propriedade de um ponto qualquer na hipérbole, certo? Então eu vim aqui em ferramentas, apertei aqui em ponto, tá vendo? Nesse rasinho aqui, e desenhei esse ponto aqui da minha hipérbole, que eu chamei esse ponto de P. Depois disso, eu preciso desenhar uma reta que passa aqui pelo ponto P e pelo meu foco, certo? Então, aqui no GeoGebra, essa ferramenta seria construída aqui, né? Aqui em linha, tá vendo? Então, eu peguei a partir desses 2 pontos, a gente sabe que tem uma propriedade que a partir de 2 pontos você constrói uma reta, uma única reta, e aí eu peguei esses pontos P e F2 e construí a minha reta verde, que tá aqui, né? Depois disso, a gente precisa também, lá naquela propriedade, a gente precisa uma reta tangente. Então, eu vim aqui em ferramentas, e construí aqui. Eu construí uma tangente. Observe que ela pede para selecionar um ponto, ou então um círculo ou uma cônica. E no caso, eu peguei a tangente do ponto P e na cônica, que é a nossa hipérbole, ok? Então, vamos voltar lá. Eu construí essa tangente aqui, apertando em P e na minha hipérbole aqui, ok? E depois disso, ficou faltando o quê? Ficou faltando a reta que passa pelo ponto P e pelo ponto F1.
Então, novamente, usando a mesma propriedade anterior, eu construí uma reta, né, que passa pelo ponto P e pelo ponto F1. Ok. Se a propriedade estiver correta, né, e a gente sabe que vai estar, o que vai acontecer? Eu tenho aqui duas retas, né, que estão formando ângulos com a tangente, tá vendo? A reta verde forma um ângulo com a tangente e a reta vermelha forma outro ângulo com a tangente. O que eu vou dizer? Que se essa reta vermelha aqui for de fato o caminho de reflexão dessa luz verde, o ângulo aqui formado entre a reta verde e a minha reta tangente tem que ser igual ao meu ângulo formado entre a minha reta vermelha e a reta tangente também. Para construir esses ângulos, a gente precisa de no mínimo 3 pontos aqui no GeoGebra. Aí eu vou desenhar aqui esses pontos, vou selecionar esses pontos aqui. Foram pontos aleatórios que eu botei só para poder construir os ângulos. Aí eu vim aqui em ferramentas novamente. Cadê? Aqui, ângulo. Aqui, ó. Tá vendo que ele pede para selecionar 3 pontos ou então 2 linhas. No caso, eu selecionei 3 pontos aqui, né? Ok. Vamos agora selecionar esses ângulos aqui, que é o ângulo entre o ponto B, o P e o A, né? Que é esse ângulozinho aqui que forma entre a reta verde e a reta tangente. Eu chamei esse aqui esse ângulo de alfa. E tem esse outro ângulo aqui que é formado entre os pontos E, P e D, que é o ângulo que é formado entre a reta vermelha e a reta tangente. Aqui a gente consegue observar que, de fato, esses ângulos têm as medidas iguais. E o que é interessante é que, se a gente for observar aqui, a gente pode mudar todos os parâmetros e a propriedade vai continuar valendo. O que seria isso? Lembra que eu construí a minha hipérbole com o meu ponto C aqui qualquer? Se eu mudar aqui a hipérbole, observe que esses ângulos aqui, alfa e beta, eles se mantêm iguais, tá vendo? Então, a propriedade continua valendo, mesmo que eu altere a hipérbole, ok? Outra coisa que eu poderia alterar nessa hipérbole, os focos. Se eu alterar aqui a distância entre os focos, continua valendo a mesma coisa. Então, eu alterei aqui as minhas hipérboles, né? A minha hipérbole, e continuou valendo a propriedade. Outra coisa que poderia acontecer é que eu tenho que ter um ponto qualquer no meu esqueminha aqui, né? Então, eu vou alterar aqui esse ponto P e observe que a propriedade também continua valendo, porque os ângulos, eles continuam iguais. Não dá pra ver aqui direitinho, mas ó, vou botar aqui no cantinho para poder ficar mais fácil de visualizar. Aqui, o ângulo alfa e o ângulo beta, eles continuam com as mesmas medidas, independente da alteração que eu faço aqui nesse ângulo P. Posso trazer ele lá para o cantinho, que continua com essas mesmas medidas, ok? Então, é isso. A gente consegue perceber que, de fato, lá pela propriedade da física, lá, que fala que a reflexão ela vai acontecer em ângulos iguais com a reta tangente, e a gente observa aqui que, de fato, a gente forma ângulos iguais com a reta tangente, então essa reta vermelha aqui, que passa do ponto P até o foco contrário, é de fato o caminho de reflexão dessa hipérbole, então a propriedade está válida. Obrigada, gente!